dia, está começando o Agrofag nessa manhã de domingo. Professor Celso, bom dia, mais uma edição juntos por aqui. Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos. No programa de hoje temos notícias de várias atividades do setor rural. Confere só. Vamos mostrar a parceria entre um produtor rural e a empresa Pioneer. Juntos eles estão pesquisando formas de incorporação do nitrogênio na lavoura de milho. E esse tratamento, o que diferenciava eles era a porcentagem de incorporação desse nitrogênio. Que a gente sabe que o nitrogênio é um dos maiores custos hoje dentro da produção na cultura do milho, pesa bastante, né? Então a eficiência é muito importante. No estúdio, a conversa é sobre a saúde do solo e como as plantas de cobertura são importantes nesse processo. Uma opção pode ser o plantio do trigo mourisco. O trigo mourisco é uma cultura versátil, funciona como planta de cobertura, melhorando a qualidade do solo e ainda pode ser comercializado. Os grãos atendem tanto o mercado alimentício quanto o de ração animal. O consórcio entre milho e braquiária também é uma boa alternativa. O IDR Paraná apresenta uma nova variedade de feijão e a promessa é de que ele é ainda mais saboroso. A ISA traz informações sobre o cultivo de hortaliças no sistema de hidroponia. Você vai ver que o calor afeta a produção de morangos. E no centro-oeste do Brasil, tem produtor cultivando tâmaras. Professor Celso, para a gente que acompanha o dia a dia do agro, um ponto que chama muita atenção e é preciso destacar é a importância da pesquisa e o respeito que os produtores rurais têm por ela, né? A pesquisa em todo o processo, ela é fundamental, né? Qualquer hipótese levantada pelo agricultor ou pela própria pesquisa, ela tem que ser testada. E uma vez testada, se validada, ela vai influenciar no manejo diferente, no aumento de produtividade ou até em relações ambientais, né? Menos prejuízo para o ambiente, né? Então a pesquisa ela é fundamental nesse processo. Ela valida uma hipótese. Com certeza, ela é essencial mesmo, né? Nós acompanhamos um trabalho que está sendo desenvolvido em uma área aqui em Cascavel, onde o objetivo é analisar o desempenho do milho a partir de diferentes sistemas de aplicação do nitrogênio. O estudo é uma parceria entre o produtor rural Marcos Zancanaro e a empresa Pioneer. Olha só. Nesta fazenda, na estrada Rio da Paz, em Cascavel, foram plantados 91 hectares de milho verão, em setembro do ano passado. Uma pequena parte, cerca de meio hectare, foi reservada para a realização de uma pesquisa sobre a importância do nitrogênio no desenvolvimento das plantas. O objetivo é encontrar formas mais eficientes de aplicação desse nutriente, visando aumentar a produtividade e trazer benefícios econômicos para os produtores da região. O projeto nasceu de uma parceria entre o estudante de agronomia Marco Antônio Zancanaro, dono da área, e o pesquisador Fernando Zanata, da Pioneer. Juntos, eles desenvolveram um experimento prático. O trabalho iniciou através, vamos dizer, um questionamento do próprio produtor para tentar ver um outro tipo de manejo com maior eficiência na questão do nitrogênio, né? Então, a partir disso, a gente teve a ideia de montar assim, esse experimento aqui em parceria com o Marco Antônio, né? Então esse planejamento começou lá em julho, antes do plantio, bem antes do plantio do milho. A gente chegou na área, fizemos uma amostragem de análise de solo, né? Perfil do solo para entender como é que é o sistema de produção, né? Do produtor aqui em casa. E aí, em cima disso a gente elaborou 6 sistemas diferentes aqui para tentar entender se podemos melhorar a eficiência do uso do nitrogênio. Aqui na fazenda, normalmente, a gente faz aplicação somente na cobertura, fazendo 2 aplicações do milho de cobertura. E aqui a gente incorporou, né, esse nitrogênio. A gente fez diferentes tratamentos e esses tratamentos, o que diferenciava eles era a porcentagem de incorporação desse nitrogênio. Essa incorporação significa que o nitrogênio foi aplicado com uma semeadora, diretamente no solo, 10 dias antes do plantio, evitando perdas do produto, o que é comum na aplicação via aérea. De uma forma bem simples, então, para a gente tentar fazer um parâmetro. No caso, como que é a forma tradicional hoje, adotada por todas as propriedades, que é adotada aqui também, e com essa
novidade agora. O que diferencia uma da outra? Qual que é a questão de aplicação, a forma de aplicação? O milho verão, no geral, ele é aplicado via lanço, né? Então, geralmente o produtor faz a aplicação em 2 fases, que geralmente a adubação nitrogenada no verão para altos tetos produtivos é feito ali a partir de V3, V4, ou seja, 3, 4 folhas no milho, e depois uma aplicação um pouquinho mais adiante, ali com o milho em torno aí de 6 a 7 folhas, né? Então é o que mais ou menos a gente fez aqui, né? Que a gente fez esse padrão que é o tradicional aqui da região e que a fazenda adota, e daí a gente adotou outro sistema aí fazendo a incorporação do nitrogênio, né? Para que a gente sabe que o nitrogênio é um dos maiores custos hoje dentro da produção na cultura do milho, pesa bastante, né? Então a eficiência é muito importante, não só a parte de produtividade, a parte econômica, mas também tem a parte ambiental que é muito importante, né? Nós olhando, tendo todo esse olhar, né? Depois de aproximadamente 150 dias, que é o ciclo desse híbrido, o Marco está fazendo a colheita, parcela por parcela. Assim que o milho é descarregado no caminhão, os pesquisadores coletam uma série de dados para avaliar o impacto dos diferentes métodos de aplicação de nitrogênio. Hoje que foi analisado, antes da colheita a gente fez a contagem de plantas, né, a amostragem de cada parcela. A gente fez a avaliação, além da população, a parte estrutural da planta, a parte de pomo, né, exaustão de pomo, que a gente fala, a parte de acamamento e quebramento. E depois, com a coletadeira, a gente foi colhida a parcela, cada parcela, e foi massado, né, ver o peso de cada parcela e tirar uma amostra para ver a umidade de cada parcela, né. E daí, claro, depois deu o peso, com a área e mais a umidade, vai ter a produtividade. Só para a gente explicar, teve uma parcela que é a testemunha e as demais. Fala um pouco para a gente como que é a questão da testemunha em relação às outras. A gente teve a testemunha, que seria sem nenhuma utilização de nitrogênio, e os outros tratamentos, que é diferentes porcentagens de incorporação de nitrogênio, né? E aí um dos parâmetros que a gente avaliou, a gente viu uma grande diferença, é na sanidade de como, que na testemunha a gente teve uma sanidade muito menor, onde tinham muitas plantas, entre aspas, quebradas, né? E nas outras a gente não observou isso. Além da produtividade, que é o parâmetro principal que a gente vai observar. Apesar de a pesquisa ainda estar em fase de análise dos dados, alguns resultados iniciais indicam que certos tratamentos podem gerar uma maior eficiência no uso do nitrogênio. A gente sabe que a pesquisa exige o máximo ali de coleta de dados, vai jogar para um sistema para fazer toda a análise e ter uma conclusão, né? Mas o que você pode adiantar para a gente do que você percebeu aqui de produtividade? Quais são os principais pontos que você pode destacar? Pode destacar que alguns tratamentos, né, claro, tem que fazer a parte estatística, mas deu para ver que alguns tratamentos vai contribuir aqui para a fazenda, né? Então, logo a gente vai ter esse resultado ali, mas já deu para ver que um outro tratamento aí já se diferenciou na questão da fazenda, né? Muito bem, então a gente acompanhou aí, né, esse trabalho importante na parceria entre produtor e empresa nessa pesquisa. Você veja bem, o nitrogênio é um dos elementos mais importantes na produtividade do milho, certo? E de outras culturas também, né? E aí é uma maneira diferente de aplicar, né? Uma maneira que estão tentando absorver ao máximo a utilização do nitrogênio para a cultura do milho, né? E essa parceria é interessante, sério. A hipótese do agricultor, a hipótese da empresa testando o produto, né? É que eu digo, a pesquisa nessa parte vai fazer toda a diferença. Lógico que vai fazer mais experimentos para confirmar ou não essa hipótese, né? Com certeza, é isso aí. A gente vai seguir acompanhando. Chegou a hora da Isa na Fazenda e o assunto de hoje é a produção de hortaliças em estufas hidropônicas. A Isa participou de um curso lá na Exalc, que é a Escola de Agricultura da USP, sobre esse sistema de cultivo que está sendo implantado aqui na Fazenda Escola do Centro FAG. Vejam só que interessante.
Faz um mês que iniciamos a produção na estufa hidropônica da FAG, um marco importante para a instituição. Com 24 bancadas e capacidade para produzir 19 mil mudas, o espaço foi planejado para atender a demanda do Hospital São Lucas, garantindo fornecimento de alface, rúcula, salsinha e cebolinha nesta fase inicial. Além de ser um ambiente de aprendizado prático para os acadêmicos do curso de agronomia, proporcionando uma vivência real do cultivo hidropônico. Com o objetivo de aprimorar o manejo, buscamos capacitação especializada. E por isso, fui a Piracicaba, São Paulo, para o treinamento prático sobre o cultivo hidropônico de hortaliças, realizado na Exalc, a Escola Superior de Agricultura da USP. Foram 2 dias de formação, com 12 palestras teóricas e uma atividade prática, abordando temas essenciais para o avanço da hidroponia no Brasil. Os palestrantes trouxeram ideias sobre os desafios e novas tendências da hidroponia, incluindo melhoramento genético de sementes com foco em adaptação ao clima, manejo de soluções nutritivas, rastreabilidade de produtos, sensores e automação na produção, aquaponia, manejo integrado de pragas e doenças e o uso da luz artificial no cultivo. A atividade prática realizada na área de olericultura da Exalc proporcionou um contato direto com técnicas de produção de mudas, condução de soluções nutritivas e aplicação da luz artificial. A luz artificial é um elemento que vem sendo aprimorado para o desenvolvimento das plantas, sendo utilizada para complementar a iluminação natural e otimizar o crescimento. Diferentes espectros luminosos desempenham funções específicas. A luz azul favorece o desenvolvimento vegetativo, a luz vermelha estimula a floração e frutificação e a luz verde contribui para a regulação do crescimento e eficiência fotossintética. O uso estratégico dessas luzes permite maior controle sobre o desenvolvimento das hortaliças, tornando o cultivo mais produtivo e com um ciclo mais curto. A experiência na Exalc comprovou a excelência da instituição na formação e capacitação de profissionais da área. Além do conhecimento adquirido, a possibilidade de participação de profissionais externos reforça a importância dessa parceria e do intercâmbio de informações, beneficiando todos os envolvidos. Agora, iniciaremos a aplicação dos conhecimentos adquiridos na estufa da Fazenda Escola da FAG. Os aprendizados do curso serão fundamentais para aprimorar nossas técnicas e garantir uma produção cada vez mais eficiente e sustentável. Nas próximas edições, vocês poderão acompanhar a evolução desse trabalho e os avanços implementados aqui no nosso sistema hidropônico. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Que bacana acompanhar a Isa aí, né, professor Celso? Inclusive, essa iniciativa de levá-la até Piracicaba, lá na Exalc, foi do Centro FAG para que ela trouxesse os conhecimentos para cá também. É importante essa troca de conhecimento, né? Saber quais são os manejos que estão tendo feito, se são corretos ou não, e trazer isso para aqui o curso, né? Isso é muito importante, essa troca de conhecimentos. Com certeza. E, professor, a gente continua falando desse tipo de produção em estufas, mas agora essa técnica usada na fruticultura. E o senhor sabe que a produção de morangos, ela acontece, né, de forma maior aí nos meses mais frios do ano. Sim, outono e inverno. É isso aí. A queda chega a 80%, que muitas vezes dificulta o abastecimento dos mercados. Para alguns produtores, a alternativa foi se unir para atender a demanda. Olha só. Estamos em Espigão Azul, distrito de Cascavel, onde do alto já dá para ver as estufas do Cleverson, espaços onde ele encontrou o que gosta mesmo de fazer, cultivar morangos. Em 2020, durante a pandemia, o ex-vendedor de carros decidiu ajudar o pai no sítio e começou uma pequena produção de morangos. O negócio deu certo e no ano passado ele arrendou essa área de 1 hectare, onde já estavam instaladas 6 estufas. A capacidade é de até 20 mil mudas em sistema semi-hidropônico, onde as plantas crescem no substrato. Elas recebem água e todos os nutrientes necessários via gotejamento. Uma parte das bancadas é de calha, feita de material reciclado, e a outra é a base de slabs, estruturas envoltas com plástico que sustentam o substrato. Esse é o 3º ano desde o plantio. Então, ele começou a renovar parte das plantas. Agora aqui a gente está fazendo um ajuste na propriedade, né? A gente assumiu aqui no ano passado, então a gente está trocando muda. Então, agora é um período que mudas novas vão vir, agora em março, né?
vai vir em 2 momentos, março e maio, né? Tem mudas que vão vir da Espanha e do Chile, então a gente vai estar efetuando a troca das mudas aqui, né? Para ela realmente retomar a produção, ali por meados de julho, agosto, essas novas mudas já vão estar produzindo. O Cleberson conta com o apoio do Miguel e da Josefina no trabalho. Eles fazem podas periódicas e regulam o uso de defensivos biológicos para combater pragas e doenças. Nesse período do ano, as temperaturas mais altas tornam as plantas mais sensíveis. Por isso, as aplicações ficam mais frequentes. No verão, a gente tem, né, um indício maior de pragas. O calor também acaba prejudicando a produtividade das plantas, né? A planta, ela sente, ela é um ser vivo, então a gente super entende porque, né, a gente tenta dar o conforto para elas, né, o máximo possível, porém, né, os fatores climáticos, infelizmente, não são favoráveis para ela. Então a gente procura, né, fazer a aplicação de alguns produtos foliares, né, nutrição foliar, para poder complementar a nutrição dela normalmente, né, para poder dar um conforto para a planta, para ela continuar produzindo. Mas no verão a gente geralmente tem uma baixa de produtividade justamente por causa do calor. O principal período de colheita dos morangos vai entre os meses de julho até outubro, com condições de noites mais frias e dias mais amenos, com temperaturas entre 13 e 26 graus. Agora, no verão, também é possível colher morangos, mas o volume é mais baixo. Por isso, uma alternativa que o Cleberson encontrou foi integrar a produção de outros agricultores aqui da cidade para fazer a comercialização dos frutos. No verão, o volume de produção cai cerca de 80%. Se no outono e no inverno é possível colher 1.600 quilos por mês, nos meses mais quentes do ano são apenas 300 quilos. Por isso, a parceria com outros produtores que entregam o fruto para ser armazenado nas câmaras frias do Cleberson ajuda a equilibrar a demanda de morango in natura dos consumidores. Hoje a gente tem algumas estratégias, né? A gente já está no mercado há 5 anos, então a gente tem algumas unidades de produção que colaboram, né, com o total de produtividade que a gente precisa para poder não deixar o cliente lá na ponta sem o fruto. E vocês também conseguem ter uma rentabilidade nesse período? Sim, a gente consegue, abaixa um pouquinho, né, querendo ou não, né, mas a gente consegue ter... tá conseguindo fornecer para esses clientes que precisam, né, e também mantendo a empresa sustentável. Muito bem. E agora um recado para você que quer participar do Agrofag, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui. Entre em contato no nosso WhatsApp, no 4533213970, tá aqui na tela. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. E agora tem mais novidades no Show Rural Copavel. O IDR Paraná apresentou uma nova variedade de feijão, o Tapicuru. Olha só. A gente vai falar agora de um pré-lançamento de feijão que o IDR Paraná está trazendo aqui para o Show Rural. É o IPR Tapicuru. Então quem vai trazer os detalhes sobre essa cultivar para a gente é o Henrique da Silva, que é agrônomo do Instituto, né? Henrique, seja muito bem-vindo e já conta para a gente qual é a novidade trazida então nessa variedade aqui. Então, muito obrigado. O IPR Tapicuru, ele é um feijão do grupo comercial preto. Ele é um material de ciclo normal, 87 dias, e ele é moderadamente resistente às principais doenças: antracnose, mancha angular, bacteriose, doenças que preocupam muito o produtor. Esse material ele tem uma rusticidade muito interessante, que vai fazer com que o produtor possa produzi-lo de uma forma mais tranquila. Ele é muito produtivo, ele tem um teto produtivo de mais de 4.500 quilos por hectare, um porte ereto para colheita mecânica, o que facilita muito hoje e é uma das principais preocupações dos nossos produtores, uma inserção de vagem alta para evitar perdas no momento da colheita e, principalmente, ele é muito saboroso, ele é um material muito bom, o empacotador gosta do tamanho dele, algo que vai facilitar muito para o produtor fazer a comercialização. Afinal de contas, o feijão, além de ser agronomicamente muito bom por parte do produtor, produzir fácil, produzir em abundância,
ele também tem que ser saboroso, afinal de contas a dona de casa quer um material que produza um caldo grosso e que seja saboroso. Que seja saboroso, é isso aí. Outro destaque que você comentou pra gente também em relação a essa rusticidade dele, ele é um tipo de material que, por exemplo, vocês viram alguns produtores produzindo orgânico, então é um destaque porque feijão geralmente a gente não vê muito nesse sistema, né? É um detalhe que é interessante. Isso, ele é um material que ele foi testado, né? E nos nossos ensaios de produção orgânica ele se destacou, ele produziu muito bem. Então ele acaba tendo mais esse viés também de colocação dele no mercado. Uhum. Ele é um pré-lançamento, lá em março vocês vão fazer o lançamento oficial em Ponta Grossa, né? Mas para quem já quiser ir ficando de olho, daqui a um tempo ele vai estar no mercado, então um feijão preto diferente com essa rusticidade aí. Exatamente, o lançamento oficial desse material vai ser em março e nós produzimos a semente genética. Posteriormente, os parceiros do IDR Paraná, empresas multiplicadoras, irão dar volume dele e esse material chegará aos produtores. Então a gente sempre pede que o produtor ele tenha cuidado, como o material é novo, que ele busque informações de onde ele está adquirindo. Compre com nota fiscal, verifique se a empresa é de procedência para não ter nenhum perigo de estar levando um gato por lebre, né? Como o material é novo, muitas vezes pode ocorrer esses probleminhas. Então, sempre se certificar de onde você está adquirindo, exigir a nota fiscal, né, o laudo de sementes, que é uma garantia para o produtor que ele está realmente comprando o produto que ele está levando para casa, né, é aquilo que está na embalagem realmente. Henrique, então a gente te agradece aí pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês e até o próximo Show Rural. Ok, muito obrigado. E a gente continua mostrando a cobertura que fizemos no Show Rural Copavel. O assunto agora é a saúde do solo. O IDR Paraná abordou esse assunto através do sistema de consórcio. Confira. A gente vai falar de um consórcio que é conhecido pelos produtores rurais, mas que é sempre bom relembrar os benefícios que ele traz. E a gente está falando do consórcio com milho e braquiária. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Ivan Bordim, então pesquisador do IDR Paraná lá de Londrina. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado. Falar um pouquinho sobre o consórcio de milho com braquiária, tá? Como eu já estava explicando anteriormente, na nossa região o comum é fazer soja, milho e safrinha, né? E nós pregamos que é interessante colocar plantas de cobertura, mas hoje não existe nenhum sistema de colocar plantas de cobertura dentro da soja. E dentro do milho nós conseguimos colocar. Então o consórcio de milho com braquiária, você viabiliza produzir grãos, soja e milho e também ao mesmo tempo fazer a sua planta de cobertura, no caso a braquiária, né? O maior input disso, o que impulsiona isso com os agricultores, é a questão do controle de plantas daninhas, tá? Quando nós plantamos milho, geralmente em janeiro para fevereiro aqui no zonamento de Cascavel, em junho para julho esse milho está colhido e temos aí 1 ou 2 meses até o início do plantio da soja. Nesse espaço de tempo, o que acontece? As plantas daninhas elas se propagam, geralmente buva, amargoso, que são plantas daninhas resistentes a glifosato, né? Plantas de difícil controle. E o gasto para você controlar isso é muito alto, você precisa de 2, 3 princípios ativos, às vezes fazer uma sequencial com 2 aplicações, então tem um custo extremamente elevado. Então, o consórcio, quando você colhe o milho, geralmente a braquiária, ela domina o ambiente, ela controla esse mato, não deixa ele germinar, e somente com a aplicação de glifosato você faz o controle de tudo. Então, economicamente, ele é viável. Esse ganho que você tem no controle de plantas daninhas, ele paga a semente da braquiária que entra no sistema. Você relembra valores para a gente? Porque você falou que investir em braquiária é algo que é possível, né? Muito simples. Sementes de braquiária de qualidade, tá? Em torno de 20 a 30 reais o quilo, tá? A gente usa a recomendação é de 2,5 kg por hectare. Por alqueire, em torno de 6 quilos por alqueire. Então estamos falando de um valor de 120, 150 reais por alqueire, que isso é muito barato, né? Talvez o investimento maior seja na terceira caixa, para a distribuição da semente de braquiária, mas é um investimento que se dilui pelo tempo, você vai usar isso por vários anos, né? E outro benefício que fica aí, então, né, é nessa questão de você ter já uma boa matéria orgânica já para preparar para entrar a soja, né, na hora do plantio. Eu queria que você falasse sobre isso também, dos resultados que você já tem aí com esse consórcio. Uma pergunta bem interessante. Nós temos um experimento de consórcio que nós tocamos por 9 anos, tá? Nesses 9 anos, os 7 primeiros anos, a soja não respondia ao consórcio.
Aí nós fomos procurar dentro do balanço hídrico, que é a quantidade de chuva que cai, a quantidade que evapora, né? E foram 7 anos de muita chuva. Nos 2 últimos anos tivemos secas no verão. E nesses anos a soja respondeu positivamente onde tinha o consórcio. Ou seja, quando você faz o consórcio e tem um pouco mais de palha no sistema, é como se fosse um seguro para a tua soja quando vem o veranico. Se aquele verão for chuvoso, numa condição normal, você não vai achar diferença. Se naquele verão tiver um veranico e você tiver uma deficiência hídrica, você garante 10 a 15 sacos de soja por alqueire tranquilamente. Ou seja, foi o exemplo que a gente teve aqui na nossa região, né? Realmente tivemos uma estiagem ali no fim de dezembro, começo de janeiro, e alguns produtores então conseguiram mitigar um pouquinho, né, essa falta de água aí por conta dessa prática de inserção da braquiária no milho safrinha que depois lá na soja favoreceu. Exatamente, bem colocado. Foi esse veranico que nós tivemos aqui em Cascavel entre o Natal, Ano Novo ali, comecinho de janeiro de 25. Muito bem. Então, mais uma vez aí para quem está nos assistindo, né, vale a pena fazer o consórcio então milho braquiária ainda e os resultados estão aí. Exatamente. Existem algumas recomendações técnicas, mas é uma lista de coisas, né, mas a gente sempre fala, usar pouca semente de braquiária, tentar dar o espaçamento da braquiária para o milho, isso é a terceira caixa, não é jogar lanço, para não ter competição, né, diminuir a competição. Fazer o controle da braquiária com subdosagem de herbicida, dá para fazer com tembotriona, mesotriona e também fazer com o nixofuron, né? E temos os produtores do oeste, às vezes eles são um pouco reticentes porque geralmente o nosso milho colhe um pouco mais cedo, você consegue entrar com aveia na sequência, que ainda é um pouco frio. As regiões onde o consórcio se adapta melhor, beira-lago, ali é mais quente, ali você não consegue fazer aveia. Então nas regiões mais beira-lago, Marechal Rondon, Santa Helena, onde é mais quente, o consórcio encaixa melhor do que as regiões, por exemplo, Cascavel, que é 700 metros, que às vezes você colhe o milho safrinha e ainda encaixa uma planta de inverno na sequência. Muito bem. Ivan, obrigada pelas explicações aí, até uma próxima oportunidade. Beleza, muito obrigado. Confira os preços do mercado agrícola dessa semana. Em Cascavel, a saca da soja encerrou a semana em R$ 122,00. A saca do milho, R$ 69,00 e a saca do trigo, R$ 78,00. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre a saúde do solo e mostrar que o trigo mourisco pode ser uma boa opção como planta de cobertura. No estúdio, o especialista aponta outras opções que podem ser vantajosas para o agricultor. E ainda nessa edição, tem o cultivo de tâmaras. É já já! Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Professor Celso, nós falamos agora há pouco do consórcio milho braquiária, que é uma alternativa indicada para a rotação de culturas, né? O milho braquiária é uma das alternativas, existem várias, né?
O importante é procurar alguém da área técnica, né, da sua região, onde o agricultor está localizado, e ver qual a melhor opção, né? Em determinadas regiões, milho braquiária vai ser melhor. Em outras regiões, talvez outra alternativa seja melhor, né? Então não é a única, mas o agricultor deve procurar assistência técnica para resolver esse problema. Exatamente. E agora nós vamos ver outra alternativa de cultivo que favorece a saúde do solo e ainda oferece uma renda a mais para a propriedade. É o trigo mourisco. Nesta propriedade rural de 87 hectares, em Cascavel, região oeste do Paraná, a aposta é na rotação de culturas para garantir a qualidade do solo. Nesta safra, 40 hectares foram cultivados com milho safrinha. O plantio foi no dia 20 de janeiro e a planta está em fase de desenvolvimento inicial. Outros 43 hectares foram destinados ao plantio do trigo mourisco. É a primeira vez que a família Ziterel aposta nessa cultura. À frente dessa iniciativa está o José Henrique. Primeira vez que a gente vai estar plantando trigo mourisco, né? Justamente pela questão de estar fazendo uma rotação de culturas e por ele ter um baixo investimento e um ciclo curto, né? Então, fizemos a regulagem da semente, a dose, a profundidade, né, que é o principal fator para estar tendo um bom desenvolvimento da cultura aí, né? Tá uma boa emergência uniforme, né? Então, a gente fez todas essas regulagens e, como eu citei, tipo, é um investimento baixo, então não precisa estar realizando adubação. De acordo com o que a gente recebeu de orientação também, né? Se fazer uma adubação, ele acaba acamando e está dificultando na colheita e tendo mais perdas, né? A variedade escolhida foi a IPR 92 Altara, que tem ciclo de 90 dias. Então essa semente aqui, ela já é uma semente tratada, ela vem com um mix de biológico e também o grafite, né? Então vai ser essa semente que vai ser utilizada para estar produzindo as próximas sementes. O plantio do trigo mourisco exige cuidados simples, o que torna a cultura ainda mais atrativa. José explica que a semeadora utilizada é a mesma do trigo comum, bastando apenas alguns ajustes na regulagem da máquina. Só regula a abertura, né, que é um fluxo contínuo de sementes, e a profundidade é de 1 a 2 centímetros, né? E a plantadeira de trigo, então, aqui é utilizada 17 centímetros entre linha. O trigo mourisco é uma cultura versátil, funciona como planta de cobertura, melhorando a qualidade do solo e ainda pode ser comercializado. Os grãos atendem tanto o mercado alimentício quanto o de ração animal, gerando novas oportunidades para o agricultor. Sempre que o produtor vai escolher para uma nova cultura, diversificar ali na sua propriedade, ele vê essa questão de contrato mesmo, né? No caso, essa empresa já tem um contrato específico ali com o produtor para a questão do plantio e para toda a questão de logística e compra também? Sim, já foi realizado a compra da semente, então, que é o custo que a gente vai ter. Foi feito o contrato já, então no dia da colheita, então a própria empresa vem, ela pega o produto aqui e leva até para ela estar fazendo o beneficiamento. A rotação de culturas adotadas por José Henrique não é de hoje. Nos últimos 5 anos, ele vem trabalhando com a família para melhorar a qualidade física do solo. O trigo mourisco chega agora para somar ao cronograma agrícola da propriedade. Só para a gente entender, então, aqui na propriedade, qual que era a cultura que estava antes, agora o trigo mourisco, depois? Então a gente vem já em torno de uns 5 anos, mais ou menos, fazendo tentando melhorar a qualidade física do solo também, né? Então aqui nessa área a gente tinha milho ano passado e daí agora esse ano então foi plantado soja no verão, vai o trigo mourisco e depois vai ser utilizado um mix de coberturas. E aonde ano passado já era mix, esse ano é milho. E aqui no estúdio a gente segue falando dos benefícios das plantas de cobertura. Quem está aqui com a gente vai conversar com a nossa equipe sobre esse assunto, Eduardo Wojcik, agrônomo e sócio da Agro Raiz. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Muito obrigado, uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Que bom.
Professor Celso, a gente acompanhou aí 2 materiais, então, né, 2 reportagens, uma falando do consórcio milho braquiária e outra, então, trazendo trigo mourisco. Essas são plantas de cobertura que trazem aí essa melhoria, né, nas condições para o solo e também beneficiam, né, essa produção no geral para o produtor. O que você já avaliou aí no seu trabalho? O que você tem acompanhado no campo, Eduardo? Então, como você citou, acho que as plantas de cobertura, elas voltaram à tona hoje, né, por conta de que por muitos anos a gente vem numa monocultura, ou seja, cultivos, né, de plantas comerciais, e esse solo veio selecionando espécies, né, principalmente espécies de patógenos. Então, só relembrando lá na implantação do plantio direto, a gente tem algumas premissas que são palhada, não revolvimento do solo e rotação de culturas, né? E acabou que ao longo dos anos a gente veio manejando um pouco diferente, com menos culturas. E quando a gente fala de plantas de cobertura, é justamente isso. A diversidade de espécies de plantas, seja o trigo mourisco, seja a braquiária ou outras plantas, elas vão justamente favorecer diversos fatores no solo, né? Como a parte biológica, a parte química, a parte física. Então são inúmeros benefícios que elas trazem para a gente, né? Importantíssimo. Esse tripé realmente, né? Justamente. Isso aí. Eduardo, hoje o agricultor está pensando bem na saúde do solo, né? Você está enxergando um avanço nisso? O agricultor está realmente ou ele chega no final do poço e fala, agora eu tenho que fazer, senão não tem mais jeito? O que você sente dessa situação? Geralmente as tecnologias, elas acabam pegando mais força quando existe uma dor, né? Geralmente a gente fala que elas vêm surgindo para apagar algumas dores. Mas também tem muitos agricultores que já vêm percebendo que a gente precisa de estabilidade produtiva. E para a gente ter estabilidade produtiva é só pensando na saúde do solo como um todo mesmo, sabe, Celso? Então é um caminho sem volta, como eu falei. E aqui a gente está numa região muito bem favorecida para isso. Regiões do Cerrado têm dificuldade, por exemplo, de depois da safra comercial não ter mais chuva. Uhum. Aqui a gente tem, além de índices pluviométricos super interessantes, a gente está tendo janela para a implementação de outras culturas. Então, realmente a gente tem que se conscientizar e o agricultor do Oeste do Paraná já vem fazendo isso e vem dando muito certo. O que teoricamente é para ser um resultado a longo prazo, né, porque a gente ficou muitos anos fazendo isso. Então eu sempre falo, a gente não pode olhar 6 meses para trás, nem só 6 meses para frente. Então, mas mesmo assim os resultados vêm vindo de maneira bem rápida, sabe? Quer dizer, o agricultor tem que estar consciente que ele tem que recuperar o solo, mas não é uma safra que vai recuperar, né? Ele tem que fazer essa prática mais constante, né? Quando você adiciona palha no sistema, ela é, grosseiramente falando, uma comida para os micro-organismos benéficos ali do solo. Então, é fato que quando a gente começa, isso tem que ser bem lembrado, quando a gente começa a implementar a palha no sistema, se de um ano para o outro eu desisto, dá alguma coisa de errado, eu aumentei minha população de micro-organismos, então depois eles vão ficar sem essa comida que eu falei deles, então é importante que isso seja feito todo ano, sabe? O trigo mourisco, Eduardo, ele é muito importante para a saúde humana, né? Além dos minerais, para as pessoas que são intolerantes ao glúten, né? Então o trigo mourisco que é muito explorado nisso. Como que ele entra beneficiando o mix de cobertura, o mix de solo aí? Qual a função dele dentro, ou seja, assim, como que ele se incorpora, entra nesse processo? Ele é uma excelente alternativa, primeiro, pelo ciclo que ele tem, né? Ele é uma cultura de ciclo curto, ou seja, em pequenas janelas você consegue implementar ele e ter um desenvolvimento muito bom. Ele se desenvolve muito rápido. Somado a isso, ele tem uma característica extremamente interessante, que é a quebra de ciclo de pragas e doenças. Então, principalmente de pragas, ele não precisa de controle fitossanitário praticamente, ele acaba que repele pragas, repele insetos. Então, isso é extremamente importante, né? Você quebrar ciclo de praga e doença e num curto período de tempo. Além disso, ele é um excelente reciclador de nutrientes. Por mais que ele tenha um desenvolvimento radicular não tão agressivo, ele tem uma característica de reciclar nutrientes, destacando justamente potássio, enfim. Então, ele se enquadra bem nesse curto período de tempo. E até nesse período, então, ele consegue extrair, mexer com nutrientes que provavelmente lá na frente levaria mais tempo para se trabalhar, né? Vamos dizer assim, a planta. Exato. As plantas de cobertura têm essa característica, né?
eu costumo dizer assim que elas têm a característica de diluir nutrientes no perfil de solo. Então, às vezes, algum nutriente que está perdido, que não está disponível na solução de solo, as plantas de cobertura são fantásticas nesse sentido, de recuperar nutrientes, reciclar esses nutrientes e disponibilizar para a cultura subsequente. Falando em plantas de cobertura, então nós temos um mix que está recuperando o solo aí, né? Tem todo um trabalho que você tem uma empresa que trabalha nisso há muito tempo, né? Justamente. E vocês pesquisam muito, né? O pessoal procura um mix mais geral ou o pessoal procura aquela trigo e braquiária que dá um retorno econômico? O que você pode me dizer? Todos dão um retorno econômico, se olhar a saúde do solo, todos dão, mas o agricultor às vezes quer saber do retorno mais imediato, né? Exato. Isso aí. Como a gente já comentou, quando você trata de cuidar do solo, o processo não é rápido. Mas assim, a procura ela vem sendo conforme o planejamento. Isso é muito importante. Não é simples falar de planta de cobertura, ela tem que ser tratada como uma cultura comercial, né? Bem implementada, defendendo as suas devidas populações. Então, assim, por que eu digo conforme o planejamento? Se o agricultor faz isso de forma antecipada, ele sabe que ele vai fazer esse ano, ele vai fazer um milho safrinha e a gente tem um tempo para fazer um mix pós-milho safrinha. E a gente vai buscar, então, culturas que se adequem nesse período. Mas tem algumas situações que o agricultor precisa realmente de uma recuperação de solo e aí ele vai abdicar de uma cultura para fazer um mix que vai ficar durante todo o ciclo de inverno até o próximo plantio de soja, por exemplo. E isso é importante, ter essa diversidade de culturas, porque pensa o seguinte, a gente vem selecionando, de novo, micro-organismos patógenos ao longo do tempo, e quanto mais plantas eu tenho, maior a diversidade de micro-organismos que eu estou atraindo, certo? Então tem diversas raízes, que cada uma delas vai selecionar, vai exudar alguns compostos que vão selecionar diversos micro-organismos. Então essa diversidade ela é extremamente importante. Lembramos lá das florestas, né, que a gente tem uma diversidade muito grande de plantas, por isso ali a gente praticamente não tem patógenos. Isso aí. Isso é importante. Porque tem essa diferença aí também, né, nos sistemas. E eu quero chamar a atenção para a gente falar também dessa indicação de tratar uma planta de cobertura como uma planta comercial no sentido da braquiária também. Entender essa disponibilidade das sementes, como é que você vai fazer para que ela não tenha realmente essa competição com o milho. Você tem que levar em conta todos esses fatores para ela ter esse bom desenvolvimento, né, junto com o milho. Justamente, isso é um ponto crucial que você entrou. Muitos agricultores entraram no sistema milho e braquiária e acabaram parando pela dificuldade, né? Mas por quê? É preciso que a gente tenha uma população extremamente adequada para a gente não ter essa competição com o milho. Talvez até no primeiro ano possa acontecer, mas o pró é muito maior do que o contra. Então, assim, hoje você tem que ter uma população adequada, um manejo adequado, variando o híbrido que está sendo plantado nesse consórcio. A gente vai ter que tomar ter algumas considerações para talvez um controle de herbicida para segurar um pouco essa braquiária. Então, assim, realmente para a gente ter sucesso, hoje no agro não tem mais espaço para a gente fazer nada meia boca. Então, a gente precisa realmente ser muito tecnificado também nesse sistema. Isso é extremamente importante. Uhum. É que eu acredito, Eduardo, você melhor que eu pode dizer isso, né? O agricultor, na verdade, tem que fazer um bom planejamento, né, para o seu mix, né? Você falou aqui, por exemplo, um mix onde você deixa o inverno todo, né? Mas se você deixa o inverno todo, então é uma área altamente degradada, você está querendo recuperar. Não vai ter algum material aí que vai competir mais que o outro nesse mix e vai trazer coisa diferente aí? Acho que é até interessante você citar quais são as plantas que vêm nesses mix, assim, geralmente são 8 a 9 culturas até, né? É bem variável, sabe? Porque, veja bem, deixar um mix todo o inverno, o agricultor quer aproveitar ao máximo, né? Então a terra dele deve estar bem degradada para fazer um mix de inverno total, né? Justo. Então o que acontece? Como geralmente um mix que é planejado para ficar o inverno todo, a gente fala inverno, né? Mas hoje em dia a gente já está fazendo plantio de mix final do mês agora de fevereiro, início de março, ou seja, a gente vai pegar um clima praticamente de verão. Ou seja, nesse mix vão ter culturas como nabo, como trigo morisco, como milheto, que vão ter desenvolvimento inicial mais rápido nesse primeiro momento. E aí dentro desse mesmo mix a gente tem culturas que se desenvolveriam melhor no inverno, como uma aveia, um centeio,
algumas gramíneas no geral. E automaticamente pode ser necessário que se faça um manejo para controle de alguma planta dessas que vão se desenvolver melhor no início, que a gente faça um controle para talvez ela não sementar. Então pode ser feito um manejo ou com herbicida, ou existe manejo com rolo faca hoje, que aí algumas culturas se desenvolvem melhor agora, depois você maneja e favorece as culturas mais do inverno. E aí você consegue ficar dentro desse período todo com um bom desenvolvimento de várias culturas. Com um bom planejamento você vai usar herbicida, por exemplo, você tem folha larga e folha estreita. Em determinado momento você vai usar herbicida para folha estreita, aí você deixa a folha larga desenvolver mais. E essas folhas estreitas poderiam ser futuras plantas daninhas para a próxima cultura, né? Exato. Lembrando, né, o conceito, planta daninha é tudo aquilo que está no lugar errado na hora errada, né? Então, de novo, isso tem que ser bem manejado. Uma dessecação pré-plantio do soja lá na frente é bem importante também para a gente plantar já com essa palha seca, isso é crucial. Então, de novo, trabalhar com mix de cobertura ou com plantas de cobertura, seja elas qual for, precisa ter muita técnica e um conhecimento muito grande para saber o que está fazendo. É isso aí. A gente agradece o Eduardo aqui pela participação no Agrofag mais uma vez, né, Eduardo? E está dado o recado. É preciso ter plantas de cobertura, mas claro, com esse planejamento bem feito. Justamente. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Realmente é uma prática que tem que ser cada vez mais desenvolvida em todas as regiões do Brasil. É isso aí. Obrigada, Eduardo. Até a próxima. Obrigado, eu. Vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Sol forte e ainda mais calor marcam os próximos dias no Paraná. Segundo o CIMEPAR, as temperaturas altas e a ocorrência de pancadas de chuva à tarde e à noite, típicas de verão, continuam no estado. Aqui em Cascavel, para esse domingo, a mínima é de 23 e a máxima é de 33 graus. Entre segunda e quarta-feira, as temperaturas seguem próximas dessa variação, dos 22 até os 33 graus, sem muitas mudanças em relação à precipitação. A semana do Carnaval deve ser abafada e sem chuva expressiva na cidade. Vamos conferir o tempo em Guaíra, que, com temperaturas ainda mais altas do que Cascavel, mantém condições de calor e tempo firme. Mínima hoje 26 e máxima de 37 graus. Atenção, na terça a sensação térmica passa dos 40 graus em Guaíra. E na quarta a temperatura máxima também segue alta, 37 graus. Já na cidade das Cataratas, hoje calor e sol brilhando forte. A mínima é de 26 e a máxima é de 37 graus. Para quem vai visitar a cidade no feriado, não pode esquecer de tomar bastante água e usar o protetor solar também. Até quarta-feira, a máxima fica na faixa dos 36 graus, sem indicação de chuva intensa. Depois do intervalo, tem plantio de tâmaras no centro-oeste do Brasil. É daqui a pouco. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. A
tamareira é uma palmeira muito presente nos países do Oriente Médio e no norte da África. O fruto dessa planta, a tâmara, é conhecido por seu alto teor de fibras e açúcares naturais. No Brasil, a produção é pequena, já que exige um clima quente e seco para se desenvolver. Mas no Mato Grosso, uma produtora apostou nesse cultivo e 4 anos após o plantio, está colhendo os frutos da produção. Confira. A gente vai conversar agora com a Ângela Nascimento, que está na cidade de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, na plantação de tâmaras que ela e o marido dela têm por lá. Então a gente vai saber mais sobre esse cultivo. Seja muito bem-vinda, Ângela. Olá, Antoniela, obrigada pelo convite. Como começou a ideia de plantar tâmaras e vocês já conheciam um pouco mais da cultura ou como foi essa surpresa de colher as tâmaras em 4 anos? Conta pra gente. Nós conhecemos as tâmaras em uma viagem, né? E aí a gente se apaixonou, achou assim um fruto muito doce, né? Um fruto muito bom. Fomos pesquisar mais sobre. E aí veio a intenção de plantar. Em 2021, nós plantamos 200 mudas de tâmaras, né? 1 hectare cultivado. Quando foi em 2023, nós tivemos a primeira floração e os primeiros frutos. E para nós foi uma surpresa muito grande. E agora, em 2024, foi a segunda produção, muito maior, né, do que a primeira. E a gente está vendo algumas imagens aqui na tela também, que você tem esse processo todo de manejo, vocês foram atrás, né, pesquisaram, buscaram também alguns estudos aí da Embrapa para saber um pouco mais sobre os tratos culturais dessa planta. E eu queria que você falasse um pouquinho, quando ela chega no momento, então, da colheita ou do desenvolvimento mesmo, quando ela já está madura, você tem uma técnica que você faz, então, essa proteção contra pragas e doenças. Como é que foi? E a gente consegue ver nessas imagens aí que é uma técnica diferente. Sim, nós temos aqui 8 variedades, né? Então, nós temos a mediol amarela, vermelha, roxa. Então, você vê nas imagens várias colorações do fruto, né? Então, quando ele sai do processo de verde e ela muda a cor, né? Por exemplo, quando ela fica amarela, fica roxa, fica vermelha, eu venho e envolvo a planta com uns saquinhos de proteção, que é para não ser atacado por insetos, formigas, né? E outras pragas. E aí ela amadurece. No momento que ela está madura, a gente faz a colheita. E aí ela vai para o processo de desidratação, onde ela fica na estufa por 5 dias, de 45 a 50 graus. Essa técnica do pós-colheita, nós vimos em um estudo que a Embrapa desenvolveu. E aí nós estamos testando aqui e tem dado certo. Ou seja, esse é o 2º ano que vocês estão colhendo, né, as tâmaras, e o objetivo a partir de agora é realmente vender aí para o mercado local, na cidade, e quem sabe um dia também fazer a exportação das frutas. Sim, a gente pretende, né, estar melhorando. Por enquanto nós ainda estamos no processo de melhoramento, porque, como eu falei, a gente não imaginava que iria ter produção dos frutos, né? Foi uma grata surpresa e uma bênção. E agora a gente está neste processo e o nosso objetivo é, sim, um dia poder comercializar, né? Primeiramente aqui na nossa região e, quem sabe, um dia estar fazendo a exportação. Nós vemos um mercado muito grande para as tâmaras, né? Tanto na questão do fruto quanto no paisagismo, que é a planta é muito utilizada em casas, hotéis, né? Porque ela, lá na Arábia, né, no Oriente Médio, eles utilizam muito e dizem que ter uma tamareira em casa significa hospitalidade. Então, a gente vê um mercado muito promissor. Geralmente, as tâmaras elas são comercializadas e a gente vê em mercados, celeiros, da forma desidratada. Então, eu vejo que você também já faz esse processo aí, né? Tanto que você agora, aprendendo com as técnicas tanto do manejo quanto do pós-colheita e comercialização, vai ampliar a área, então, de produção. Sim, nós temos 200 plantas, né, que estão no campo, que estão plantadas e num porte já
de 4, 5 metros total, 1,5 metro de tronco, até 2. E a gente vai ampliar. Nós queremos plantar, nós temos mais 1.500 mudas que estão em vaso, né? E nós queremos plantar mais 5 hectares de área. Muito bem. A gente deseja boa sorte aí na produção de vocês e obrigada por contar um pouco mais sobre as tâmaras para a nossa equipe. Até uma próxima, Ângela. Obrigada, Antoniela. Nós que agradecemos por estar mostrando, né, para todo o país, né, e para a comunidade aí em Cascavel, da nossa produção aqui em Tangará da Serra. Muito obrigada. Hora de conferir os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 311,40. O quilo do suíno, R$ 6,47 e o quilo do frango, R$ 4,25. Chegou o momento do quadro Redes Sociais, em que a gente mostra para vocês curiosidades, indicações de eventos e cursos, né? A gente começa mostrando esse vídeo muito curioso que a Samira Mello, que é lá de Congonhal, em Minas Gerais, mandou para nossa equipe. Olha só o jeito que ela faz pamonha com a família dela, professor. Você viu ali no começo? Super interessante. Na nossa família era totalmente diferente, hein? Olha só, que diferente, né? O senhor costumava fazer com a família também? Sim, com certeza. Era um momento muito delicioso da nossa família. Lá no interior de São Reunia Paulo. todo mundo, né? E todo mundo participava. E era aquele milho ralado, usando 3, 4 folhas. Olha Foi só. interessante. E você viu só? Vamos rodar de novo para a gente mostrar aqui? Olha, costurando então a palha do milho. Costura e tem outra parte costurada que vai amarrar a ponta lá. Exatamente. Olha, costurou então do ladinho, só colocou o conteúdo ali dentro, né, da pamonha e amarrou. Que legal, né? A gente quer deixar um abraço aqui para Samira Mello e toda a família dela lá de Congonhal, Minas Gerais. Muito Sistema de bem. produção diferente, né? Diferente. Olha que eu amo uma pamonha e eu gosto da doce. Eu adoro as duas, mas principalmente a doce. É bom demais. Muito bem. Vamos agora para as indicações. Começamos falando do curso do Senar, então, que vai ser realizado, né, em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel, Gestão de Pessoas, Métodos Operacionais. Dia 13 de março, das 2 da tarde até às 5 horas. Para contato, né, com a equipe do sindicato, tem o telefone na tela. Temos mais indicações aí, a gente vai deixando o celular aí sempre na tela. Aplicação de agrotóxico NR31.7, que vai acontecer do dia 25 até o dia 27, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mais uma indicação aqui que o Senar está trazendo, planejamento na olericultura, produção, plantio e comercialização. Lá no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, sede da Rural Leite, então, né? Lá na nossa Expovel. Dia 7 ao dia 11 de abril, 8 da manhã até as 5 horas da tarde, então. Telefone está na tela para contato 459-9942-0063. Temos também a indicação aqui do Encontro Regional Abraves, Paraná 2025, dia 12 e dia 13 de março, lá em Toledo. Outra indicação que a gente traz aqui para vocês, olha só, é o 10º Congresso Brasileiro de Soja, Mercosoja 2025, que vai ser realizado do dia 21 ao dia 24 de julho em Campinas, São Paulo. Esse é o último evento, então, aqui do nosso quadro Redes Sociais. Então, professor Celso, obrigada pela parceria de sempre, uma ótima semana para o senhor e até domingo que vem. Boa semana para ti, boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo AgroFag. Até lá!